Exclusivo aqui no Meteoro Repórter, um ex-MBL que defendeu eugenia e foi mencionado numa reportagem sobre neonazis, lá do Intercept Brasil, denuncia corrupção no MBL. Vamos entender direitinho todas essas questões aqui em mais um Meteoro Repórter, o seu programa no final de semana. Vamos lá! Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador aqui do Meteoro Repórter, do Meteoro Brasil. A gente vai ter o nosso programa especial aí de entrevistas, reportagens e conteúdos com fatos. Eu tomei alguns cafés em São Paulo, conversei com muita gente que fez parte do MBL, com muita gente que conhece os bastidores do MBL. O Meteoro Brasil esteve em contato com ex-integrantes do MBL. Nós destrinchamos com alguns detalhes inéditos e pelo menos 2 vídeos. Os vídeos estão com um som um pouquinho baixo, mas eu vou explicar para vocês direitinho sobre isso. A gente destrinchou com detalhes inéditos o verdadeiro rompimento que ocorreram em casos de antissemitismo, possível neonazismo e brigas internas dentro do MBL, relatados inicialmente pelo Intercept Brasil em 2024. No dia 7 de outubro de 23, ocorreram os ataques do grupo Hamas contra Israel. Ataques coordenados na faixa de Gaza, as áreas fronteiriças do sul de Israel, na manhã do Shabat judaico, que coincidiu com o feriado judaico. Os ataques marcaram o início do conflito Israel-Hamas, e inclusive o massacre que aconteceu na faixa de Gaza nos anos de 2023, 2024 e 2025, quase exatamente 50 anos após o início da Guerra do Yom Kippur, no dia 6 de outubro de 73. Esse assunto virou pauta recorrente nos grupos de WhatsApp do deputado Kim Kataguiri, do MBL, chefiado diretamente por seus assessores de gabinete. Não foi só nos grupos de WhatsApp, tá, gente? Foi também nos grupos de Discord, nos outros grupos gamers aí, que justamente o Kim Kataguiri tem. A gente conversou com algumas pessoas relacionadas com isso e a gente tenta destrinchar a história, porque o Intercept foi até determinada parte. Esse assunto logo virou pauta dos grupos, e principalmente em um grupo de debates chamado Clube do Livro e Militância, assim como o servidor do Discord do Kim, o Discord do Kim Kataguiri. Alguns dos nomes envolvidos foram o José Augusto Costa, ex-coordenador estadual do MBL e secretário do Kim Kataguiri, um jovem PCD que dedicava a sua vida ao MBL. Esse cara, que não é mencionado em nenhuma reportagem, ele foi expulso. E o pessoal disse: nos livramos daquele verme. Eu escutei isso de gente que é amiga do José e me contou essa história. Também teve o caso do Lucas Guilherme Tartaglione, que a gente vai falar bastante dele aqui, um ex-secretário do Kim Kataguiri, conhecido por suas declarações eugenistas, que diz aí que parte das pessoas pobres deveria morrer ou ter menos filhos. E William Lacerda Tavares, ex-secretário de Kim Kataguiri, e outros. Lucas, ex-MBL que defendeu a eugenia, é mencionado em uma reportagem sobre neonazi e denuncia corrupção interna. A gente precisa primeiro lembrar aqui no Meteoro Brasil, gente, da própria reportagem original do Intercept. Vocês podem ver aqui pelo título. Encarem esse vídeo nosso como uma continuação, tá? Manchete do Intercept aqui. Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixam o MBL alegando tolerância ao nazismo. Reportagem aí do Giovanni Panunzio e do Paulo Motorim, ex-moderador do MBL, denuncia negligência de líderes diante de invasão de neonazis e grupos ligados ao movimento. Qual que é a figura que temos que ficar de olho, gente? O William Tavares, que nos deu entrevista, inclusive, ele manifestou incômodo justamente com o Lucas Tartaglione. A gente tem que achar aqui, ó. Um outro moderador do grupo que, segundo ele, começou a atuar como secretário de moderação nos grupos de WhatsApp, mesmo após ter feito declarações de cunho eugeniasta. Antes de eu me tornar secretário, Tartaglione era moderador há 2 anos. Ele foi promovido a secretário porque estava lá mais tempo no grupo do Kim Kataguiri e participava ativamente, disse Tavares. Prints de conversas de grupos de WhatsApp do MBL que o Intercept teve acesso mostram que Tartaglione afirmava que pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a ter no máximo 2 filhos e que violências contra moradores de rua eram justificáveis.
Pessoas muito pobres deveriam entrar numa política de filho único, autorização de 2 filhos no máximo, pois elas não têm condições de criar filhos, trabalho é precário e ainda assim ficam transando porque não tem o que fazer. E aí ele diz aqui, normal, eu acho que eutanasiar pessoas tetraplégicas, PCD no caso, com microcefalia, autismo elevadíssimo e outras coisas do gênero, pois dão apenas gasto e não contribuição para a sociedade. Na verdade é uma questão de empatia, pois creio que existem destinos piores do que a morte, e a morte os livrará do sofrimento. Essa aqui foi a reportagem original do Intercept, tá, gente? Só para vocês saberem. E aí a gente vai tirar aqui a tela. Eu tava mostrando a tela? Ah, eu não tava mostrando a tela. Então, essa é a reportagem aqui, gente. Tenho medo pela minha vida. E aqui são as mensagens do Lucas, só para vocês verem. Eu tava lendo, na verdade, aí as informações. A gente tem justamente isso aqui na tela. Pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a entrar numa política de filho único. E ele diz aí que a morte livrará as pessoas pobres do sofrimento. Essa é a reportagem original do Intercept, tá, gente? Nesse grupo de debates do Kim Kataguiri, inicialmente eles eram chefiados pelo José Augusto Costa, aquele jovem PCD que eu falei para vocês, que foi desligado por vazar dados importantes do partido Missão do MBL. Aí sim que ele sai, esse Lucas, que eu mostrei na tela para vocês agora há pouco, e que falava a respeito de que pode ser morta assim, pessoas que têm deficiência, ou pessoas que sejam moradoras de rua, ele que diz essas coisas, ele assume justamente esse grupo como novo secretário do grupo de debates. Eles faziam dentro do MBL, justamente em cima da questão Israel e Hamas, grupos de debate. Tanto é assim que o Kim Kataguiri, inclusive agora, por conta dessas acusações de permitir que emojis de Hitler, que mensagens antissemitas entrassem no MBL, ele acabou sendo convocado para uma missão em Israel. E aí o que aconteceu nesses grupos ali? Para além dos debates de política, foi descoberta uma atuação praticamente explícita de militantes do MBL com a extrema-direita e grupos neonazis. Tem um caso de uma garota, que o nome vai ser preservado aqui na nossa reportagem, que ela é menor de idade e já estava tendo envolvimento com esses grupos neonazis. Essas fontes disseram ao Meteoro que Lucas apareceu com camisetas de grupos declaradamente neonazis, mostradas em alguns cortes nossos. No caso, é a camiseta de uma banda chamada Bandeira de Combate. Bandeira de Combate é vista como uma banda com proximidade neonazi, inclusive em sites italianos. Lucas se aproximou de Amanda Vettorazzo. Quem é a Amanda Vettorazzo? Vocês lembram da Amanda Vettorazzo? Amanda Vettorazzo é essa jovem aqui que foi eleita, inclusive, vereadora por São Paulo. O Lucas se aproxima justamente da Amanda Vettorazzo, com interesses aí realmente, enfim, de envolvimento do caso. Mas posteriormente ele foi impedido de continuar tendo contato pelos coordenadores do MBL, que afirmavam que era melhor um ficar longe do outro. Amanda Vettorazzo agora está na tela, estou mostrando aí para vocês verem justamente o que estava rolando. Por questões prévias de embriaguez de ambas as partes. Também foram apontadas ligações entre os secretários, chefes de grupo de WhatsApp de Kim Kataguiri, alguns coordenadores estaduais e até colunistas da revista Valete e outros membros do MBL vinculados ao neonazi. O grupo que permitiu as entradas com as mensagens com saudações hitleristas e de incineramento de judeus e árabes chamava-se Cabaré de Fascistas. Está presente aqui justamente na matéria e vocês podem ver aqui, ó, Cabaré de Fascistas. Eles brincavam falando aí que estava ironizando, enquanto a gente estava tendo aí dentro dos grupos do MBL o pessoal colocando aí sobre incinerar judeus, outro falando que prefere árabes, o pessoal botando emoji do Hitler com carinha de anime. Isso estava rolando nos grupos. E o Lucas Tartaglione era um dos moderadores desses mesmos grupos. Tá certo, gente? Então, tinham essas conexões. Todas essas denúncias aqui estão na tela foram encaminhadas para Jéssica Oliveira e Danilo Geber, assessores diretos do Kim Kataguiri, e também aos coordenadores do Discord. Ninguém foi cortado, exceto o Lucas. O Lucas ficou 2 anos no MBL
E depois as pessoas que denunciaram se desligaram porque não viram efetividade nas ações da coordenação do MBL. Inclusive, uma das pessoas que foi denunciada por ligação neonazi, que no caso é o Benjamin Pontes, um assessor do Guto Zacarias, parlamentar negro, mas o Ben Pontes estava andando com Vic Vanilla, uma pessoa declaradamente supremacista branca. Nenhuma dessas pessoas foi cortada do MBL. Nenhuma dessas pessoas foi cortada do MBL. E essas denúncias todas, gente, o Lucas Tartaglione sai do MBL denunciando um suposto desvio de emenda do ex-integrante Rubinho Nunes. Rubinho Nunes, que foi um dos fundadores do MBL, um primeiro a se candidatar pelo MDB. Ele passou a denunciar o Rubinho Nunes por desvio de emenda. Vocês vão ver o vídeo no final dessa especial. E ele também se somou a uma denúncia feita por Mário Fortes, desligado do MBL em 2020, na tentativa de eleição do Mamãe Falei para prefeito de São Paulo, que denunciou uma possível saída de Kim Kataguiri e crises internas do movimento. O que são as crises internas do movimento que o Mário Fortes denunciou, gente? São matérias que eu fiz, inclusive. Essa daqui é do Intercept, que eu falei para vocês, que mostrou as ligações neonazis do MBL. A gente tem, antes disso tudo, o Mário Fortes vai ser uma pessoa que vai denunciar delitos complicados do MBL, inclusive de machismo, de até crimes aí de outros tipos, tá, gente? Ele foi uma das pessoas que saiu ali por falta de pagamento, tá naqueles áudios do Renan Santos, que nós denunciamos aí no primeiro vídeo da nossa série. Eu botei aqui no DCM, né? Exclusivo, o ex-MBL acusa membros do movimento de agressão e furto de celular. Em um boletim de ocorrência aberto, essa matéria é velha, tá, gente? De setembro de 2021. Em um boletim de ocorrência aberto no 78º DP do bairro dos Jardins, em São Paulo, Mário Fortes, ex-diretor regional de São Paulo do Movimento Brasil Livre, acusa 3 integrantes do movimento de hoje de lesão corporal e furto de celular, que depois foi devolvido após os protestos deles no dia 13 de setembro de 2021. Tem o BO, eu consegui o BO dessa suposta aí agressão física. De acordo com trechos do documento enviado ao DCM, Mário foi a um bar na região da Avenida Paulista com um amigo. No local, eles perceberam a presença de um fundador do MBL, Renan Santos, e de outros integrantes. O estabelecimento fechou e todas as pessoas foram para outro bar. Mário afirma que recebeu uma intimação de Amanda Vettorazzo, ex-candidata a vereadora pelo MBL. Hoje ela trabalha como assessora de gabinete da mesa diretora. Segundo o ex-MBL, Amanda afirmou ainda que seria a última vez que ela daria esse tipo de ordem, acompanhada de Vitor Hugo Liache Siqueira, que trabalhou como assessor do gabinete de Fernando Holliday e de Marlon Luz. Percebendo a situação, Mário diz que começou a filmar com seu smartphone. Naquele momento, Arthur Alves Scarance teria furtado o celular e saiu correndo. Mário relata a tentativa de recuperar o aparelho, que resultou em agressões físicas, ao ponto dele cair no chão sangrando. Eu conversei com o Mário na época. Ele não foi socorrido por ninguém do MBL. Essas informações foram registradas em BO e constam em um pedido de perícia no IML. Aqui vocês têm o histórico do BO, com o Mário fazendo o relato envolvendo a Amanda, o Vitor Liache e todas as pessoas dessa nova geração aí do MBL. Amanda mandou o seguinte esclarecimento ao DCM na época. Durante nossas manifestações, Mário estava circulando com amigos nos arredores do nosso caminhão de som. Sua presença nos causa desconforto porque ele já tentou invadir o nosso escritório para tirar satisfação de sua saída do movimento. Sabe qual era a satisfação, gente? O Mário me disse que ele não foi pago. Ele não foi pago na campanha do Arthur Mamãe Falei. Ele e outras pessoas, tá? Desta vez, Mário continuou nos perseguindo depois do ato, entrando no mesmo bar que a gente. Conversei, que disse que estava preocupado com eles nos seguindo, mas de nada adiantou. Tivemos que ir para outro bar, onde ele também nos perseguiu. Intimidado e com medo, comecei a discutir com o Mário, pedindo para ele parar de nos seguir. Foi quando ele começou a gritar e a discutir. Meus amigos, por minha proteção, me levaram para dentro do bar. Após isso, eu não vi o que aconteceu.
diz a Amanda Vettorazzi. Estamos dando as duas versões da história, tá, gente? Essa daqui é a versão da Amanda também. O Mário também enviou vídeos que mostram ex-integrantes do MBL discutindo antes da suposta agressão com membros do movimento. E aí a gente tem aqui a filmagem que eu postei aí nas minhas redes. Olha lá, o Mário Fortes denunciando o MBL. Filma. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá tentando me acuar pra sair. Olha aí. Filho da mãe. Filma aqui. Ó o Mário. Filma ali. Mário é esse de boné. Joga, ele não tá falando que eu sou lotado? Joga minha numeração que tem outro brigando com outro ali, ó. A estratégia da dissuasão. Sabe o que é? Você é um covarde. Você é um covarde, diz o cara da MBL. Polícia militar. Eu vou pedir ajuda da polícia. Esse aqui. Chora lá pra PM. Amanda Vettorazzi ali de fundo falando também. Esses aqui são os bastidores do MBL, tá, gente? Estamos trazendo aí para vocês com exclusividade aqui no Meteoro Brasil. São parte de uma série de reportagens que eu já fiz. Briga na rua, arredores da Paulista. Então é importante, gente. Essa matéria aí que eu fiz faz tempo, ela se conecta com as informações que eu vou levantando para vocês a partir de agora. E recapitulando a história toda, né, gente? A gente está contando a história de todos esses assessores, denúncias do William Tavares, porque justamente a denúncia do Intercept era ali localizada no antissemitismo, nas figuras nazistas, mas depois veio a denúncia do Júnior Freitas com o Vic Vanilla e o Ben Pontes. É um quebra-cabeça que foi construído, gente. E aí a gente mostra de forma inédita para vocês aqui os vídeos do Lucas Tartaglione fazendo acusações graves envolvendo o MBL. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela. Vou primeiro fazer a tela cheia aqui para vocês acompanharem. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Meteoro Brasil para poder entender tudo o que tá rolando, tá, gente? Olha só, esse aqui é o vídeo do Lucas, que nós baixamos aqui para vocês assistirem. Então, vou mostrar aqui para vocês o que ele fala a respeito do MBL, o movimento que ele ficou durante 2 anos. Vamos ver juntos aqui. Vamos lá. Vou falar hoje aqui no vídeo a teoria do Rubinho Nunes. Olha, lá em 2022, eu tinha conhecido o Beraldo da seguinte forma. É a teoria, ó, só para vocês verem aqui. A teoria, vamos ver direitinho de novo o que ele fala. Vou falar hoje aqui no vídeo a teoria do Rubinho Nunes. Teoria do Rubinho Nunes. Olha, lá em 2022, eu tinha conhecido o Beraldo da seguinte forma. Tá falando do Beraldo, cara que inclusive apresentou um vídeo com o Arthur Mamãe Falei no momento em que o Lula ganha as eleições de 22. Eu tava num grupo de WhatsApp que era Beraldo mais Rubinho. Era pro Beraldo aparecer lá no bar do São Jorge, no Tatuapé. Com evento Beraldo mais Rubinho. o Rubinho. Mas o Rubinho, de repente, simplesmente não apareceu. Aí, de repente, o grupo virou Beraldo mais Kim, Beraldo mais Renato. Tudo que o Rubinho saiu. Passava todos os encontros do MBL e o Rubinho simplesmente não aparecia. E eu, durante esses encontros, né, quando eu tava com o pessoal do Holiday, que ele já não era do MBL, é importante lembrar, conheci um tal de Mário. Esse sujeito, cara, ele tinha sido banido do MBL porque ele pegou umas coisas, ele fez uma suposta chantagem. Que chantagem era essa? Não lembro. Não sei, ele chegou a falar, mas... Esse cara que o Lucas tá falando, o Lucas Tartaglione, é o Mário Fortes, que nós falamos agora há pouco, que inclusive teve o celular furtado, segundo boletim BO registrado. O Lucas disse que ele tentou chantagear o MBL. Vamos ver juntos. eu realmente não lembro. E aí o que aconteceu? Mário falou umas coisas bem bizarras, que eu oro a Deus para que não seja verdade, né? Ele falou que Arthur Duval teve um caso com a Isa Pena. Mário Fortes diz que Arthur Duval teve um caso com Isa Pena, deputada de esquerda do PSOL,
vereadora do PSOL, deputada estadual do PSOL, que inclusive denunciou o Arthur quando teve o áudio das ucranianas. Pra quem não lembra quem é Isa Pena, era aquela deputada, se não me falha a memória, do PSOL, que depois foi tentar concorrer pelo PCdoB, que o Flávio, não sei das quantas, chegou por trás e apertou os peitos dela. Foi assediado. Ela não foi reeleita, gostaria de constar isso. Nem o Flávio. O que aconteceu? Mano, pensa que bizarro. Se o Arthur Duval tivesse um caso com a Isa Pena, ia ser até um pouco engraçado, porque eles eram de partidos rivais, né? E Mário também falou que o Kim Kataguiri já especulou sair do MBL. Por quê? Isso o Mário me falou e eu fui checar com o próprio Kim Kataguiri e o William Tavares também me disse a mesma coisa. O William Tavares conhece o Kim Kataguiri há pelo menos uma década. Porque ele queria independência, não quer ficar dependendo do movimento. E isso foi um rumor que depois eu reescutei em 24. E então aparentemente não era mentira. O que mais Mário me falou? Mário me falou que o MBL tem um tal de Salsicha, que segundo ele é irmão do Renan Santos. Não é segundo o Mário, o Alexandre Salsicha de fato é irmão do Renan Santos, líder do MBL. Que financia secretamente o MBL com Caixa 2. Se isso é verdade, eu também não sei, espero que não, né? Ó, aqui ele faz uma acusação grave. O Lucas, que foi desligado do MBL depois das acusações de declarações eugenistas, as mensagens neonazi que circularam nos grupos que ele estava lá como moderador. Ele diz que o Alexandre Salsicha, irmão do Renan Santos, teria financiado por fora num Caixa 2 o MBL, segundo essas pessoas, o que ele está falando, não sou eu, Pedro, do Meteoro, que está falando, é o próprio Lucas. O próprio Kim Kataguiri já confirmou em um vídeo, isso tem muito tempo atrás, e tanto o Renan Santos quanto o pai dele, eles trabalham comprando negócios que estão falindo e renegociando a dívida. Dentro desse esquema, daria sim para fazer uns esqueminhas sujos, né? Mas, cara, isso aí é palavras de Mário. Um cara que foi banido do MBL, a tendência é querer mentir, né? E aí onde nós chegamos? Chegamos no Rubinho Nunes. O Rubinho Nunes, segundo ele, tinha telefonado para o Kim Kataguiri pedindo emenda parlamentar, porque ele desvia a verba. O Kim Kataguiri caguetou ele não quis fazer parte do esquema de corrupção e ele foi banido do MBL. E isso foi um pouco antes da eleição. Tanto é que o Rubinho Nunes ele não se manifestava nem um pouco sobre o MBL durante aquela época, em 22. Pelo contrário, né? Ele anunciou que ele saiu oficialmente do MBL quando acabou o primeiro turno. E no vídeo que ele falou assim... Primeiro turno das eleições que o Bolsonaro perdeu para o Lula, tá, gente? 2022, Rubinho Nunes pula fora do MBL. Rubinho Nunes, que tem ligação com políticos tradicionais de Vinhedo, foi primeiro candidato do MBL pelo MDB, golpista de Temer. Eu saí do MBL, que ele estava anunciando que ele saiu. Na verdade, ele falou... Era 10 minutos de vídeo, 8 minutos de vídeo, ele estava falando lá do Alexandre de Moraes, que tinha intimado ele a retirar do ar um vídeo que ele estava falando do caso do Celso Daniel. Aí quando acabou o vídeo, ele estava falando, eu saí do MBL porque eu não teria muito tempo para cuidar do meu filho se eu fosse deputado federal. Ele mal deu explicação nisso. Eu fui... Aí o que acontece? Conforme tinha me aproximado mais do MBL, eu resolvi visitar o Rubinho Nunes pessoalmente no gabinete dele, que ele tem aquele negócio lá, café com Rubinho, que é para tomar café da manhã. E a Ó, a fotinha dos dois juntos. Estava muito bom, inclusive. Eu adorei. E quando eu fui ali, eu tirei foto normal e eu postei no Instagram. Alguém lá da Nacional, do MBL, acionou um alerta na hora. O que o Lucas foi fazer com o Rubinho? Foi falar com o Danilo, assessor do Kim, com o Daniel, que também é assessor. Caralho, tem uma saúva bem ali no canto do meu quarto. Bom, enfim. E aí... Bom, eles queriam saber imediatamente o que é que eu fui fazer com o Rubinho, o que é que eu fui falar com o Rubinho. Mano, o desespero, mano, foi
Foi espetacular o desespero deles. E aí eu fiquei lembrando do Mário. Aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que não gosta de ser identificada, porque é um anão, filho da puta. É um cara que fica falando, eu vou te processar, vou te processar. O anão é o rapaz PCD, o José, que nós mencionamos no começo da live. Entendeu? O Lucas, ele tinha ideias eugenistas com pessoas, inclusive mais pobres, que não deveriam ter filhos, e também ele atacou o cara, uma pessoa com deficiência, que tinha dificuldade de locomoção, que doou a vida dele para o MBL. O Lucas atacou até esse cara, não foi só o judeu mencionado na matéria do Intercept, não foi só o William, que é uma pessoa que, enfim, resolveu denunciar e colocar o rosto dele à mostra, até mesmo a pessoa com deficiência do MBL foi atacada por esse Lucas lá dentro. E a única coisa que a direção fez foi afastá-lo, porque ele continuou ali na esfera de influência, sendo amigo e parte do grupo de WhatsApp Cabaré de Fascistas. Antes disso ele ficava falando, eu sou seu chefe, eu sou seu chefe. Eu vou fazer uma questão aí pro anão e para quem tá vendo o vídeo agora. Plutão é um planeta? A NASA diz que Plutão não é um planeta. É um planeta? Não. Mas espera. Só porque é um anão, quer dizer que não é um planeta? Mano, que coisa, né? Plutão não é um planeta só porque é anão? Será que anão é gente? Se você considera anão um ser humano, então Plutão é um planeta? Se você estuda a NASA, então quer dizer que anão não é gente? Será que Plutão é um planeta? Será que anão é gente? Responda aí nos comentários. Plutão é um planeta ou não é um planeta? Então, o anão, ele foi lá me telefonar e ele acabou confirmando a história do Mário. Que o Rubinho Nunes foi banido porque desviava verba. Se isso não é verdade, fica até um recado pro Rubinho Nunes. É o que o MBL diz dele. Ó, um monte de gente do MBL dizendo que o Rubinho Nunes pediu emendas parlamentares para o Kim Kataguiri, não obteve, e aí teve uma acusação de desvio de emenda, ou seja, uma acusação, meus caros, de corrupção no meio de antissemitismo, eugenia e inclusive até teses neonazi. É o que o MBL disse de você, Rubinho. Você foi supostamente banido porque desviava verba. E aí, pior que se você encaixar os tempos, realmente faz sentido. É uma coisa que eu não queria acreditar. O Binho Nunes, ele trabalha muito com a combate a pancadões, que tiram o sono das pessoas, aquilo ali é financiado por tráfico. O Binho Nunes, ele trabalhou muito pela nossa polícia. É uma pessoa que eu gosto do trabalho. Santo ele também não é, ninguém é. E eu Rubinho Nunes perseguiu o padre Júlio Lancelotti. ficaria muito triste em ter uma confirmação que isso realmente é verdade. Que ele é uma espécie de Maluf da vida, porque ele trabalha assim, muito bem. Mas, cara, infelizmente eu passei a acreditar. Porque uma coisa que confirma, certamente, mais do que palavras, é o desespero do próprio MBL quando me viu com ele. É uma coisa que Freud dizia. Se a boca não fala, quem fala são os dedos. O Rubinho Nunes, eu gosto do trabalho dele, mas eu não votei nele. Eu estava pensando quem votar na última eleição. Não faria sentido eu votar na Amanda Vettorazzo, porque eu não gosto muito dela. Eu estava pensando em votar no Renato, mas eu não quis votar porque eu fui banido do MBL. Pensei no Rubinho, mas eu não votei por causa dessa cisma das histórias que ele é corrupto. No final, eu votei na Cris Monteiro, do Novo. Eu só voto em gente do Novo, fascinante. E eu não sou nem novista. Enfim, né? Ele tá dizendo, tá um pouco baixo essa parte do áudio, gente, mas ele tá dizendo que, por conta das traições de tudo que aconteceu dentro do MBL, ele acabou votando em pessoas do Novo. A gente teve o caso, o Lucas trabalhou também com o Fernando Holliday. Pessoas do MBL migrando para outras legendas de extrema-direita, fazendo esse tipo de coisa. E aí, cara? É engraçado como o vereador do MBL sai, né? Primeiro foi o Holliday, a sua falsidade, e depois o Rubinho. Aí eu te digo, será que o Holliday sabe desse negócio do Rubinho? Porque ele já tinha saído do MBL fazia tempo.
Mas ele tinha sua proximidade com o Rubinho, ele e o Pavanato. Afinal de contas, se duas mentiras de Mário eram verdade, o que é que Mário falou que não era mentira mais? Arthur Duval teve caso com Isapena? O Salsicha financia o MBL, seja lá quem for? As mentiras do Mário podiam ser verdade, aparentemente mesmo, né? Mentiroso ele não era tanto. Eu queria saber que chantagem foi essa que ele fez com o MBL. Turma, vídeo aí justamente desse rapaz, o Lucas Tartaglione, a gente está acompanhando aí, e ele diz aí claramente de esquemas envolvendo Alexandre Salsicha, envolvendo Alexandre Salsicha, o Salsicha é o apelido dele, tá? É o Alexandre Santos, irmão do Renan Santos. A família Santos é quem domina o MBL. A gente tem acusações envolvendo Rubinho Nunes com desvio de emenda e pedidos para o Kim Kataguiri. A gente tem várias coisas que eram tidas como fofocas. Eu conversei com o Mário Fortes, que foi a fonte do Lucas, e o Lucas vai lá, me grava um vídeo público que nós estamos mostrando aqui para o Meteoro. O Lucas, que foi acusado por um judeu ortodoxo e pelo William Tavares de postagens eugenistas, de postagens antissemitistas, junto com outros assessores e integrantes do MBL. É um quebra-cabeça, entendeu, gente? É uma quimera aí de muitas coisas que foram colocadas. É importante que a gente registrar esses vídeos do Lucas, gente, porque ele é uma figura aí que a gente tem que ficar atento aí ao que ele realmente representa. Ele gravou esse tipo de coisa aqui que a gente vai mostrar para vocês também, olha só, para vocês verem também juntos. Cara, no perfil do grupo, tanta merda que aconteceu ali naquele grupo. Olha lá. Tinha foto de Hitler no perfil do grupo, depois mudaram pra foto do Kim. Ele ali com bigodinho. Por que não coloca a foto do Mussolini? Vai colocar a foto desse alemão aí. Coloca a foto do italiano. Então, tipo, eu aqui de madrugada nessa guarita fico escutando o hino da Itália fascista, que eu acho lindo aquela ópera. Eu escuto o hino da Itália fascista, que eu acho lindo. Mas você tá entendendo? Olha o meu ponto, Lucas. Olha o meu ponto. Primeiro você saiu... Vou voltar um pouco e mostrar para vocês. Eu aqui de madrugada nessa guarita fico escutando o hino da Itália fascista, que eu acho lindo aquela ópera. Eu fico escutando o hino da Itália fascista, que eu acho lindo. Mas você tá entendendo? Olha o meu ponto, Lucas. Olha o meu ponto. Primeiro você saiu... São registros que a gente tem aqui, tá, meus caros? Trazendo aí quem é realmente, verdadeiramente o MBL. Temos aí mais um vídeo com mais revelações e informações aí do Lucas. Vamos ver juntos. Olha só, deixa eu projetar minha tela de novo. Vamos lá que é pesado esses cortes, gente. Vamos lá. Esses dias, eu vi matéria em 2 jornais de esquerda. Ele vai reclamar do Meteoro. E o Meteoro. Eu estava esperando que algum podcast ia me chamar para conversar melhor sobre o caso de quando eu fui banido do MBL. Não chamou, então foda-se. Eu vou gravar um vídeo aqui no YouTube. Eu acredito que vai ter umas 60 views no máximo, né? Por causa do título. Cara, eu fui mesmo do MBL por 2 anos. Ele conta a história dele no Minha MBL. presença, quando possível, eu sempre ia. Onde me chamavam, onde precisava de gente. Eu nunca faltei um dia de trabalho para ir em rolê do MBL. Porque para mim, cara, aquilo ali sempre foi hobby. Pelo menos depois de um tempo, né? No começo não era. No começo era uma necessidade. Eu fui banido porque eu tinha supostamente opiniões eugênicas, né? Tá. Eu fui banido do MBL supostamente por ter opiniões eugênicas. Que aparentemente tanto o Meteoro quanto o assessor do Kim, Danilo, não sabe diferenciar eutanásia de eugenia, né? Bom, vamos começar do começo. O primeiro contato que eu tive com o MBL, se não me engano, foi algum vídeo que eu vi na internet do Kim falando sobre Cuba. Isso lá em 2018, se não me falha a memória.
E depois, cara, eu comecei a acompanhar normalmente. Durante o tempo da pandemia, 2020, que era insuportável aguentar o Bolsonaro. E aí eu acompanhei melhor o MBL, né? Ele entrou no MBL em 2020 porque era insuportável acompanhar o Bolsonaro, e aí ele vai falar um pouco da terceira via e como ele se identificou bastante com o MBL naquele caso, mesmo defendendo depois ideias de eugenia e coisas que têm uma identificação com uma extrema-direita mesmo, né? Depois do que ele falou do hino fascista da Itália. Sou um dos muitos que gostava do Bolsonaro e se desapontou com ele. E o MBL representava isso, uma terceira via contra o Lula e contra o Bolsonaro. Tanto é que eu tinha até um amigo que chamava Natan Costa, né? Ainda tenho. Ele antes tinha um canal no YouTube que chamava João Comunista. João Ele Comunista. era uma paródia de comunista. Uma paródia que atacava a esquerda, principalmente. Né? Ele ficava imitando idiotice que esquerdista fala. A ideia era boa, mas ele não conseguiu manter o personagem. Ele concorreu em 2020 a vereador, teve 506 votos. E ele não ganhou, teve uma derrota bem miserável. Ainda assim ele tentou, foi o primeiro que votou nele. Né? Eu estudei com o João Comunista, e eu acredito que isso foi um impulso para mim votar nele. E eu fui o primeiro que votou nele, cara, porque eu já vou votar já de manhã, cara, quando a urna abre. Mas enfim, deu o que tinha que dar. E naquele tempo, 2020, eu já fazia serviço para político. Antes de eu ser ADM, moderador de grupo de WhatsApp do Kim, eu fui do Holiday, por incrível que pareça. Trabalhou com o Fernando Holliday, como eu falei para vocês. O Holiday tinha postado nas redes sociais que ele precisava de alguém para ajudar ele nos grupos de WhatsApp dele. O câncer dela já tinha chegado no cérebro, né? Tireoide. Você está falando da mãe dele que teve um câncer, metástase, enquanto ele era militante do MBL. Traqueia, pulmão, útero, cérebro. E aí eu tive sorte. O pessoal do Pavanato me ligou. Lucas Pavanato, vereador mais votos. Eu conversava com ele pela internet, mas não pessoalmente, nunca tinha visto. Eu abracei ele, tirei foto com ele e o Pavanato ao mesmo tempo. E aí eu recebi por campanha com o Holiday. E nesse dia eu tinha conhecido, nessa campanha, eu conheci uma figura bem engraçada. O nome dele era Mário. Mário Fortes. Mário, segundo ele tem uma espécie de CPI do MBL, que ele chantageou o MBL para não mandar aquilo para a Polícia Federal. Essa tal de CPI do MBL, ele tinha prova contra o Rubinho Nunes, que alega que ele é corrupto, que ele desviava a verba, que ele tinha ligado para o Kim Kataguiri pedindo um pouco de emenda, o Kim não quis, gravou, e foi o Kim que denunciou o Rubinho, e por isso ele foi banido do MBL. Ele estava ali na segunda CPI, que um tal de Salsicha, que diz ele que é irmão do Renan Santos, Alexandre Salsicha, era quem financiava secretamente o MBL, e que o Arthur Duval teve um caso com a Isa Pena. Aparentemente, o Gustavo Aronso depois me bloqueou porque o William fez na cabeça dele, né? Porque o William é bem manipulativo também. E o que aconteceu? William Tavares, que está denunciando o MBL. Eles me colocaram ali como secretário? Porque eu era presente. Eu sempre fui presente no MBL. E eu só não faltava dia de trabalho para ir em rolê do MBL. Onde dava para ir, eu ia. E com a minha presença, e com o tempo que eu estava no grupo, eles me escolheram para ficar lá. E, cara, o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou cortar isso aqui. Como eu entrei no MBL e como eu fui banido do MBL. Cara, mas em geral, mano, o que a gente mais falava no grupo, mano? O que eu fazia no MBL? Se o Kim precisava de ajuda, eu cobrava quem estava no grupo. No grupo tinha mais de 500 pessoas. Tinha até mais de um grupo, que eu não era DM, mas eu fazia a mesma coisa. Fora os debates do Kim, tinha tropa do Kim, militância do Kim. E eu ficava mandando vídeo de WhatsApp ali. No WhatsApp você consegue mandar aquele vídeo redondinho de, se não me engano, é 1 minuto.
Hoje, o Kim precisa de apoio no Senado para tal PEC. Hoje, o Kim precisa de apoio na Câmara para tal coisa. Cobre os seguintes deputados. Aí eu mandava a lista dos deputados, o e-mail deles, o Instagram deles. Eu mandava um vídeo pro pessoal para estimular o pessoal. E geral era isso, mano. Ó, precisa hoje de gente para segurar um cartaz de Fora Lula lá naquela ponte. Eu ia lá com o Alex Hunter. Cara, em geral, mano, eu era um faz tudo. Mas, da mesma forma que eu gostava muito da área econômica do MBL, eu tinha divergência. Essas divergências, sobre bioética, principalmente, e questão de moral, que foi o que acabou. A bioética que ele tá falando é a eugenia dos mais pobres, tá, gente? Aquelas mensagens que o Intercept mostrou. Tô dando o contexto todo, gente, da matéria. Me expulsando. E eu te questiono, se eu tava 2 anos ali com os posicionamentos, eu nunca escondi que eu era progressista, que eu era de direita progressista, por que é... E ele considera isso direita progressista, tá, gente? Que me manteram ali. Quem era responsável do grupo era eu. O Danilo não vai olhar o grupo. Ele me expulsou porque alguém mandou print para ele e foi ameaçou me mandar pro jornalista, né? E eu nunca escondi que eu era. Que eu defendia aborto, que eu defendia eutanásia, que eu defendia a Bensola, que eu preferia a Renata de Abreu do que a Amanda Vettorazzo. Fica, inclusive, um detalhe importante. Eu acho que a Renata de Abreu é a melhor deputada que o Brasil tem. E eu nunca escondi isso, de verdade. Eu sempre fui de direita progressista. Eu, economicamente falando, sou de direita. As minhas pautas sociais, quem mais defende acaba sendo esquerdista, né? Eu converso melhor sobre elas num vídeo separado, para não perder aqui. E o dia que eu fui banido, eu não lembro direito a data, eu lembro que era aniversário do Márcio Colúmbio. Eu ia originalmente para a festa do Márcio Colúmbio à noite, mas como eu fui banido à tarde, era horário de almoço, eu nem me preocupei, mano. Eu, em vez disso, fui transar. Eu tinha uma parceira sexual na época, que inclusive estava traindo o namorado dela comigo, e eu fui ali pro hotel com ela. Em vez disso, eu nem me preocupei. E esse assunto ficou enterrado até recentemente, né? E, cara, como foi que eu entrei no MBL? O que eu fazia no MBL? Era isso, mano. A vida, mano, seguiu normalmente. Eu tenho minha vida. Eu nem me preocupei em voltar. Foi bom eu ter sido expulso também, porque quando eu fui expulso do MBL, eu arranjei um segundo emprego. Eu tava trabalhando dia sim, que é 12x36, o outro era 12x36 também. E aí eu consegui comprar uma TV e um videogame com isso. Se eu fosse panfleteiro, eu consegui quanto no máximo? Uns R$800? Isso é nada, mano. E eu também, que ia adiantar eu defender a Amanda Vettorazzo se eu tenho tanta divergência com ela? É a pessoa com quem eu mais tinha divergência no MBL. Eu ia apoiar o Renato Batista. Eu originalmente ia votar nele, mas se eu fui banido do MBL, por que eu vou votar no MBL? Eu acabei votando na Cris Monteiro. Esse é o Lucas Tartaglione das reportagens, tá, gente? Material inédito que nós obtivemos aí para o Meteoro Brasil, nesse Meteoro Repórter aqui, para vocês que estão nos acompanhando. Espero que vocês gostem bastante do material. Para ouvir o outro lado da história também, nós entrevistamos por e-mail o Lucas Tartaglione e eu perguntei para ele, você tem provas de que Alexandre Salsicha Santos, irmão de Renan Santos, sustentava economicamente o MBL por fora do movimento? Ele disse, não, devo inclusive lembrar que esse esclarecimento veio de alguém de que tinha um histórico de mentiras. O que me preocupa é que 2 dessas mentiras que ele contava eram verdade, por isso surge a dúvida se isso era verdade ou não. O que ele está dizendo aí? Que talvez realmente o Salsicha tenha alguma coisa a respeito do financiamento do MBL. Ele joga no colo do Mário Fortes. Perguntei para ele também, para o Lucas, você tem provas de que Rubinho Nunes foi desligado do MBL por desvio de verba? Como isso se deu? O primeiro a me contar isso foi um desertor do MBL, o Mário, que se juntou ao Holiday, que hoje é oposição e por isso, primeiramente, achei que fosse mentira. Mas quando fui no gabinete do Rubinho Nunes, só para conhecê-lo, o MBL tinha acionado um alerta
pois não é para alguém do meio se aproximar dele. Essa informação me foi confirmada por um dos principais representantes do MBL na época, José Augusto. Esse tal de Mário teria, sim, provas contra ele. Inclusive, ele fez uma chantagem contra o MBL para não mandar para a Polícia Federal, assim como o Arthur Duval, para não ser banido após o escândalo dos seus áudios. Terceira pergunta que eu mandei para o Lucas. Por que você diferencia a redução da população pobre para ter menos filhos, uma suposta eugenia e teses neonazis? E aí ele me respondeu o seguinte: os recursos que temos na Terra são finitos e a população pobre às vezes tem filhos de formas desproporcionais e por isso não conseguem trabalhar tanto para sustentar e crescer tanto na vida. Logo, filhos dão prejuízo e por isso, inclusive, defendo o aborto. A redução da população é uma forma de acabar com a pobreza. Sobre isso de haver neonazismo, eu nego, pois nazistas tinham um plano habitacional que eles pretendiam aumentar a população com base em experimentos científicos, com irmãos gêmeos, ou seja, toda mulher ia ter no mínimo 2 filhos, eles povoariam o mundo todo. É uma tese, ele não fala absolutamente nada sobre a população, do extermínio da população judaica, na resposta dele que ele me deu por escrito. Quarta pergunta. Por que você utilizou uma camiseta da banda Bandeira de Combate? Não vê relação dela com o neonazismo? E ele me respondeu: a banda Bandeira de Combate é uma banda anticomunista e não nazista. Tanto que hack significa rock anticomunista. Existem sim algumas bandas hacks que são nazistas, como por exemplo Tolerância Zero. Muitos do meio skinhead não gostam do Bandeira de Combate, justamente porque eles tiveram coragem de fazer shows com bandas nazistas, coragem de fazer shows com bandas nazistas. Ele me mandou isso por escrito, esse Lucas que eu tô falando para vocês aqui no Meteoro Repórter. Informação que eu não tinha até então, principalmente pois essa informação não se acha na internet. Gente, eu sei que são muitos nomes, mas é importante isso aqui ficar registrado. Isso tá rolando nos bastidores do MBL, então tem acusação de corrupção, tem inclusive um sujeito que defende eugenia, e agora vocês têm os vídeos e mais informações para completar tudo o que vocês querem saber. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Meteoro Repórter. Muito obrigado pela consideração de vocês. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.